Como um país conhecido por ser exportador de gás natural pode acabar precisando importar esse produto? A resposta para essa pergunta, mais uma vez, é a culpa é do socialismo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Bolívia é um país conhecido pelo potencial de suas reservas de recursos naturais. Dentre esses recursos, o gás natural se destaca como um dos produtos de exportação mais fortes do país. De fato, a Bolívia é o 15º maior exportador de gás natural do mundo, sendo o mais importante da América do Sul. A produção do país é tão abundante que hoje a demanda interna pelo gás natural utiliza apenas 30% de toda a oferta. O restante é direcionado para exportação. A Bolívia, inclusive, atende 25% da demanda brasileira pelo produto, o que faz do Brasil um de seus grandes parceiros comerciais. Embora a Venezuela tenha reservas de gás natural substancialmente maiores, a Bolívia possui a vantagem de estar mais próxima dos países que mais consomem esse produto no subcontinente, Brasil e Argentina. Como o transporte do gás natural se dá por meio de gasodutos, a proximidade do território boliviano com grandes centros consumidores brasileiros e argentinos se torna uma grande vantagem. Porém, esse cenário vem mudando de forma consistente nos últimos anos. De 2014 para cá, a produção de gás natural na Bolívia caiu 23,5%, fenômeno que se observa também na produção de petróleo. E não há qualquer perspectiva de melhora nesse sentido. Previsões apontam para uma queda brutal na produção de gás boliviano até 2030. Dos atuais 40 milhões de metros cúbicos por dia, a produção deve cair para apenas 11 milhões até o fim dessa década. O resultado é que a Bolívia poderá deixar de ser um país exportador de gás natural para se tornar um importador do produto em menos de 10 anos. Isso se deve ao fato de que, de acordo com essas projeções, a produção de gás natural boliviano não será suficiente sequer para suprir a demanda interna. O governo boliviano tem feito tentativas de resolver essa situação, mas sem muito sucesso. Em 2021, a empresa estatal de exploração de gás natural previa a perfuração de 20 novos poços. Ao final daquele ano, porém, apenas 3 poços foram perfurados, e todos eles estavam secos. Os especialistas apontam para questões fiscais da Bolívia como uma provável causa para a escassez de investimento externo na produção de gás no país. E como o governo não possui recursos para fazer seus próprios investimentos, o cenário não é nada animador. Mas o que levou um dos maiores exportadores de gás natural do mundo a essa situação com o risco de se tornar um importador desse produto em poucos anos? Bem, como você deve imaginar, a resposta para essa questão é o socialismo. Em 2006, Evo Morales chegou à presidência do país com a promessa de nacionalizar o setor de petróleo e gás da Bolívia. E ele cumpriu sua promessa naquele mesmo ano. Todo o setor foi nacionalizado e as Forças Armadas bolivianas, inclusive, invadiram e ocuparam uma refinaria da Petrobras no país. Após negociações, a estatal brasileira foi indenizada em 112 milhões de dólares, uma merreca perto do valor real da refinaria, e muito menos do que havia sido gasto na compra da refinaria e nos investimentos posteriores. Essa situação, por sinal, teve a conivência do larápio de 9 dedos. Se você paga hoje mais caro no gás natural do Brasil, é em grande parte devido ao Lula querer ajudar o amiguinho da América Latina dele. Parecia o cenário socialista perfeito, um governo popular que chegou ao poder por meio do voto e que agora tomava os recursos do povo da mão dos capitalistas malvadões e das multinacionais. Soa como aquele tipo de discurso esquerdista latino-americano sendo colocado em prática, não é mesmo? Bem, o resultado de todo esse socialismo já começa a ser sentido pelo povo boliviano. Um país que era conhecido por seu potencial produtivo e por ser um grande exportador de gás, terá que se tornar um importador desse produto. O gás natural da Bolívia agora pertence ao povo boliviano, mas esse povo é simplesmente incapaz de explorá-lo. Esse mesmo fenômeno foi observado na Venezuela. O país é detentor da maior reserva de petróleo do mundo, mas mesmo assim sofre com a escassez de gasolina em seus postos de combustível. Acontece é que a produção de petróleo no país vem caindo de forma consistente, uma redução de 44% entre 2012 e 2018. E quem causou essa queda na produção, como era de se esperar, foi o governo venezuelano. Em 2009, o então presidente da Venezuela, Evo Morales, estatizou 60 empresas especializadas em prestar serviço à indústria de petróleo no país. Na época, o finado ditador afirmou
Isso se chama socialismo, isso vai permitir que todos nós nos libertemos da exploração capitalista. Agora, os venezuelanos pagam o preço desse socialismo. Governos intervencionistas distorcem a economia, empobrecem a sociedade. Apenas a liberdade econômica é capaz de trazer riqueza e prosperidade, porque, num livre mercado, todos os empreendedores possuem os incentivos corretos. Os produtores tendem a expandir sua produção para assim ter lucros maiores, cada vez maiores. No caso da exploração de recursos naturais, como gás e petróleo, a coisa funciona da mesma forma. Empresas privadas investem na aquisição e prospecção de novos poços e depósitos, além de investir também em equipamentos mais modernos e produtivos. No final das contas, tudo isso vai garantir uma produção maior e mais eficiente, ou, em outras palavras, a chance de mais lucros. Enquanto houver demanda de mercado por determinado produto, os seus produtores irão investir para expandir seus negócios. É isso que garante que as necessidades humanas sejam atendidas de forma cada vez mais eficiente. Aliás, é justamente essa tendência natural que aumentou a produtividade humana e que garantiu uma disponibilidade cada vez maior de bens acabados e insumos para a produção. Quem se destaca em matéria de produtividade ganha mais dinheiro. A competição em um livre mercado resulta, portanto, em uma maior disponibilidade de produtos para o ser humano e em preços cada vez menores. Porém, a coisa funciona de forma oposta em países que não respeitam a propriedade privada e os demais princípios do livre mercado. É como o caso da Bolívia e da Venezuela. Uma vez que os empreendedores não têm garantia de que poderão usufruir do lucro obtido com seus negócios, nem mesmo se terão suas propriedades roubadas pelo Estado ou não, os seus investimentos serão cada vez menores. Não faz sentido gastar uma quantidade substancial de recursos para desenvolver um negócio que será roubado pelo Estado quando começar a dar lucro. O resultado disso é o oposto do que vemos no livre mercado. A inovação e busca por novas disponibilidades de recurso vão minguando ano após ano. Com o tempo, os recursos disponíveis vão ficando mais escassos e mais caros. Ao fim de poucos anos, mesmo países conhecidos por suas grandes reservas naturais acabam por precisar importar itens que, no passado, eles produziam. Como não existe investimento estatal de verdade, uma vez que o Estado nada produz, a tendência é que os setores econômicos desse país se tornem cada vez mais ineficientes e improdutivos. Some a isso a conhecida corrupção estatal e você tem a tragédia perfeita. Recursos naturais não são garantia de riqueza para um país. Não importa se um povo está assentado sobre montanhas de ouro ou sobre infinitos poços de petróleo. Se não houver quem invista em equipamento para perfurar a terra para buscar esse tesouro, esse povo continuará miserável. É o que vemos agora na Bolívia. O gás natural pertence ao povo boliviano, mas não há ninguém, nem mesmo o Estado, que possa retirá-lo do subsolo. Por outro lado, diversos países praticamente sem recursos minerais são ricos e prósperos. Pense, por exemplo, em Hong Kong e Singapura, esse último que sequer tem água potável em seu território, precisando importá-la de países vizinhos. A diferença entre casos vencedores e fracassados não está na quantidade de recursos naturais, mas sim no grau de liberdade econômica que o país dispõe. A culpa do caso boliviano, como é do caso venezuelano ou de qualquer outro estado do tipo, não é do bloqueio dos Estados Unidos, nem de sanções ou do imperialismo. A culpa dessa situação é do socialismo, implementado por governos populistas em países ricos em recursos naturais que agora se tornam incapazes de explorá-los. A estatização, nome pomposo para roubo descarado, é a receita para o fracasso de um país, pois expulsa os investimentos e concentra a produção na mão do Estado, que é ineficiente por definição. O pior de tudo é saber que ainda tem gente que defende esse tipo de coisa por aqui, mesmo com tantos exemplos mal sucedidos que temos ao nosso redor. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo, compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!